Você já parou para pensar como o seu dia pode ser completamente transformado quando você entrega nas mãos de Deus? Todos nós enfrentamos desafios diários, incertezas e decisões que podem mudar o rumo de nossas vidas. Mas se você pudesse começar o seu dia com a certeza de que está sendo guiado pela sabedoria divina, hoje eu quero te mostrar como buscar a direção de Deus logo nas primeiras horas do dia pode trazer paz, clareza e propósito. Fique comigo até o final e juntos faremos uma oração poderosa para consagrar o seu dia. Buscar a direção de Deus pela manhã é uma prática poderosa e transformadora. A manhã é um momento crucial, um tempo de quietude antes que as demandas do dia comecem a tomar conta de nossas mentes e corações. Quando escolhemos começar o dia focados no Senhor, estamos nos posicionando para viver de acordo com a sua vontade, buscando orientação e sabedoria para cada decisão que tomaremos. Quando entregamos o nosso dia nas mãos de Deus, experimentamos uma paz que transcende toda a compreensão. É como se uma névoa se dissipasse, permitindo que enxerguemos com clareza o caminho a seguir. A Bíblia nos diz, em Salmos 16, verso 11, Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há prazeres para sempre. Essa paz profunda nos capacita a ouvir a voz suave do Espírito Santo, guiando nossos passos e nos mostrando o caminho a seguir. É como ter um mapa personalizado para a nossa jornada, um mapa traçado por aquele que conhece o fim desde o princípio. A vida é uma jornada repleta de altos e baixos. Os desafios que enfrentamos podem parecer obstáculos, mas na verdade são oportunidades para crescermos e nos desenvolvermos. Ao nos conectarmos com Deus, encontramos a força e a resiliência necessária para superar qualquer obstáculo. É nesse momento de dificuldade que descobrimos recursos internos que nem sabíamos que tínhamos. A espiritualidade nos ensina a transformar as adversidades em trampolins para o sucesso, permitindo que floresçamos de maneira que nunca imaginamos. Agora, o salmista expressa essa necessidade com clareza em Salmos capítulo 5, verso 3. Veja o que ele diz. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Este versículo que o salmista nos diz, lembra-nos que amanhã é um momento ideal para nos conectarmos com Deus, apresentando a Ele nossas orações e esperanças para o dia que está por vir. É nesse período de quietude que os nossos corações podem ser alinhados com o coração de Deus, permitindo que sua paz e direção nos guie ao longo do dia. Iniciar o dia em comunhão com Deus não é apenas uma tradição religiosa, mas uma estratégia espiritual. Quando buscamos a Deus logo ao despertar, estamos reconhecendo nossa dependência dele para tudo o que enfrentaremos durante o nosso dia. É um ato de humildade e rendição, onde declaramos que sem a direção do Senhor, podemos facilmente nos perder em meio às preocupações e todos os desafios diários. Personagens bíblicos nos dão exemplo de como essa prática pode ser poderosa. Jesus, por exemplo, em Marcos capítulo 1, verso 35, nos dá esse exemplo. Levantava-se bem cedo antes de amanhecer para orar em lugares solitários. Mesmo sendo filho de Deus, ele sabia da importância de buscar a orientação do Pai logo no início de cada dia.
Este é um exemplo profundo de como devemos priorizar nossa relação com Deus, colocando-o em primeiro lugar logo pela manhã. Além de Jesus, outros personagens bíblicos, como Davi e Daniel, também buscaram a Deus regularmente ao amanhecer. Davi, conhecido por ser o coração segundo o coração de Deus, frequentemente se voltava ao Senhor nas primeiras horas do dia, buscando assim refúgio e direção. Daniel, mesmo em meio à pressão e desafios, orava 3 vezes ao dia, demonstrando sua total confiança na orientação divina. Quando dedicamos as primeiras horas do dia ao Senhor, estamos nos preparando espiritualmente para o que quer que venha pela frente. Começar o dia em oração, meditação na palavra de Deus, nos ajuda a manter nossos pensamentos e atitudes em harmonia com princípios divinos. Agora, isso não significa que o dia será isento de problemas, mas sim que estaremos mais preparados para enfrentá-los com a sabedoria e a força que vem do alto. Começar o seu dia ouvindo a voz de Deus é um privilégio que todos podemos experimentar e é algo que pode transformar completamente nossa jornada diária. Os versículos de Isaías, capítulo 30, verso 21, nos lembra que, independentemente do caminho que tomamos, Deus está sempre pronto para nos guiar. Quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Este é o tipo de conexão que devemos buscar pela manhã, antes que as preocupações e as responsabilidades tomem conta da nossa mente. A vida moderna é cheia de distrações. Desde o momento em que acordamos, somos bombardeados por notificações, compromissos e listas imensas de afazeres. Por isso é fundamental criar um espaço de silêncio e meditação logo no início do dia, onde possamos focar nossa atenção unicamente em Deus. Essa prática não só nos ajuda a ouvir a voz do Senhor, mas também nos prepara para enfrentar o nosso dia. No mundo barulhento em que vivemos, o silêncio é uma joia rara. Mas exatamente no silêncio que muitas vezes conseguimos ouvir a voz suave e tranquila de Deus. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 12, aprendemos que Elias encontrou Deus não no vento forte, nem no terremoto e nem no fogo, mas no sussurro suave. Isso nos ensina que, para ouvir a voz de Deus, precisamos nos afastar do barulho e da agitação, criando um espaço onde a voz possa ser ouvida claramente, através da oração, para ouvir a voz de Deus. A Bíblia é a palavra viva de Deus, e quando lemos, estamos nos expondo à sua vontade e direção. Começar o dia lendo e meditando nas Escrituras é como receber instruções diretas do próprio Deus para guiar nossas ações, decisões ao longo do dia. Meditar na palavra de Deus é uma prática que nos ajuda a guardar o que lemos e permitir que a mensagem penetre profundamente nos nossos corações. A meditação não é simplesmente uma leitura superficial, é um processo de reflexão onde repetimos e ponderamos sobre as palavras de Deus, buscando entendimento e aplicação prática para as nossas vidas. Em Josué, capítulo 1, verso 8, Deus instrui Josué a meditar na sua lei de dia e de noite, para que ele pudesse prosperar em tudo o que fizesse. Esse conselho é igualmente relevante para nós hoje. Quando meditamos na palavra de Deus, estamos nos posicionando para ouvir sua voz e entender sua vontade de maneira mais clara. Gostaria de compartilhar com vocês um testemunho pessoal que ilustra o poder de ouvir a voz de Deus no início do dia.
Houve uma época em que eu estava enfrentando uma grande decisão em minha vida. Estava dividindo entre duas opções. Quanto mais eu pensava, mais confuso ficava. Então decidi buscar a Deus de forma mais intencional pela manhã, dedicando um tempo específico para a oração e leitura bíblica antes de qualquer outra coisa. Durante uma dessas manhãs, enquanto lia um texto da Escritura Sagrada, senti uma paz inexplicável sobre uma das opções que eu estava considerando. Era como se Deus estivesse sussurrando em meu coração. Este é o caminho, então siga. A partir daquele momento, minha decisão se tornou clara e tudo se desenrolou de maneira muito melhor do que poderia imaginar. Essa experiência me mostrou que quando damos prioridade à busca pela voz de Deus no início do dia, Ele nos guia com clareza e amor. Você já se perguntou como seria a sua vida se, em vez de se apoiar nas suas próprias habilidades e conhecimento, você confiasse plenamente na direção de Deus? Nos momentos de incerteza, onde a luz parece fraca e as dificuldades parecem intransponíveis, confiar na direção divina pode parecer um desafio imenso. Mas é exatamente nesses momentos que a nossa fé é testada e fortalecida. A confiança em Deus é uma das bases mais fundamentais da fé cristã. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, nos desafia a confiar no Senhor de todo o coração. Mas o que significa realmente confiar em Deus? Não é apenas acreditar que Ele existe, mas entregar a Ele o controle total de nossas vidas, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Imagine que você está dirigindo em uma estrada desconhecida à noite. Seus faróis iluminam apenas alguns metros à sua frente e todo o resto é escuridão. Mesmo assim, você consegue seguir em frente, confiando que a estrada continuará. Dessa mesma forma, confiar em Deus é avançar na vida mesmo quando só podemos ver um passo à frente. É a certeza de que Ele conhece o caminho, mesmo quando não conhecemos. Todos nós enfrentamos dificuldades em algum momento da nossa vida. Seja um problema financeiro, um relacionamento desgastado ou uma crise de saúde. Esses momentos de provações podem nos levar a questionar a direção de Deus. Justamente é nessas horas que devemos nos apegar ainda mais no Senhor. Considere a história de José, um dos maiores exemplos bíblicos de confiança em Deus em meio às dificuldades. Vendido como escravo pelos próprios irmãos e injustamente preso, José tinha todas as razões para perder a fé, mas em vez disso, ele escolheu confiar na direção de Deus. E no tempo certo, Deus o elevou a uma posição de poder no Egito, onde ele foi capaz de salvar muitas vidas e incluindo a vida de sua própria família. Essa história nos ensina que mesmo quando não entendemos o porquê das dificuldades, podemos confiar que Deus está trabalhando em algo maior e melhor para nós. Nossa visão é limitada, mas a visão de Deus é eterna e perfeita. Para ilustrar ainda mais a importância de confiar em Deus, vamos considerar alguns testemunhos modernos. Imagine uma pessoa que perdeu o emprego, uma situação que poderia facilmente levar essa pessoa ao desespero. Em vez de se desesperar, ela decide orar e confiar que Deus tem um plano certo. Com o tempo, uma nova oportunidade surge, algo que ela nunca teria considerado antes, mas que se revela ser um passo crucial na realização de um propósito maior. Outro exemplo é de alguém que enfrenta uma doença grave. As perspectivas podem ser sombrias e o medo é uma presença constante. Mas, ao confiar na direção de Deus,
Essa pessoa encontra paz em meio à dificuldade, tempestade e fortalecendo sua fé e muitas vezes experimentando uma cura que desafia todas as expectativas médicas. Esse testemunho nos mostra que Deus está sempre presente, mesmo nas situações sombrias. Ele é o nosso guia, o seu caminho e, embora às vezes misterioso, sempre nos leva para o caminho do bem. Provérbios capítulo 3, verso 6, nos instrui a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Isso significa incluir Deus em todas as áreas da nossa vida, não apenas nas grandes decisões, mas também nas pequenas escolhas diárias. Ao fazer isso, permitimos que Deus direcione cada passo que damos. Quando reconhecemos Deus em nossos caminhos, estamos essencialmente dizendo: Senhor, eu não sei de tudo, mas confio que Tu sabes. Guia-me no meu caminho certo. Essa atitude, humildade e dependência de Deus é o que abre a porta para que Ele endireite nossas veredas. É essencial entender que a confiança em Deus não é algo que acontece de imediato, mas é um processo contínuo. Haverá momentos em que a dúvida tentará se infiltrar, momentos em que a espera parece interminável. Mas é exatamente nesses momentos que devemos nos apegar ainda mais à nossa fé. A Bíblia está repleta de promessas de que aqueles que esperam no Senhor serão renovados em forças. Isaías, capítulo 40, verso 31, nos assegura que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Essa promessa é um lembrete de que, ao confiarmos em Deus e persistirmos na fé, seremos sustentados por força. Agora vamos juntos abrir o nosso coração em oração e clamar ao nosso Deus para que o Senhor abençoe e direcione todo o seu dia. Oremos. Pai Celestial, Senhor de toda a criação, nos aproximamos de Ti, ó Deus, com corações cheios de gratidão e reverência. Tu, ó Deus, que és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, colocamos diante de Ti nossas vidas, nossas preocupações e os nossos anseios. Reconhecemos que Tu és soberano sobre todas as coisas, e é em Ti que encontramos nossa verdadeira identidade e propósito. Senhor, neste momento pedimos que o Teu Santo Espírito nos guie e nos ilumine. Conceda-nos, ó Deus, a sabedoria para discernir a Tua vontade em meio às tempestades da vida. Ajuda-nos, meu Pai, a ouvir a Tua voz suave e tranquila, mesmo quando os ventos da dúvida e o medo tentam nos desviar. Assim como o Senhor orientastes o Teu povo no deserto com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, guia-nos, meu Deus, nos nossos caminhos para que possamos seguir fielmente a Tua direção. Pai amado, agradecemos por Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que possamos meditar nela de dia e de noite, e que as veredas eternas contidas nela possam transformar nossos corações e mentes. Ajuda-nos, meu Deus, a viver segundo os Teus mandamentos, amando-Te de todo o nosso coração, alma e entendimento, para que, ó Deus, que a nossa vida, meu Pai, seja um reflexo do Teu amor e que possamos ser instruídos de paz e reconciliação neste mundo tão carente de Tua presença. Senhor, sabemos que a jornada da fé nem sempre é fácil,
Há momentos, ó Deus, de fraquezas, dúvidas e desânimo, mas cremos que em nossa fraqueza Tua força se aperfeiçoa. Clamamos por Tua graça e misericórdia para que possamos continuar a caminhar com perseverança, mesmo quando o caminho parece árduo e solitário. Que o exemplo do Teu Filho amado Jesus Cristo, que suportou a cruz por todos nós, seja nossa inspiração e motivação para permanecermos firmes em nossa fé. Pedimos, ó Deus, que nos dê um coração disposto a perdoar, assim como fomos perdoados pelo Senhor. Sabemos que o perdão é a chave, ó Deus, para a verdadeira liberdade e paz interior. Ajuda-nos, meu Pai, a liberar qualquer mágoa, rancor ou ressentimento que possa estar enraizado nos nossos corações. Que possamos viver em harmonia com os nossos irmãos e irmãs, buscando sempre a unidade do corpo de Cristo. Meu Pai, neste momento, também intercedemos por aqueles que estão enfrentando dificuldades e tribulações. Oramos por aqueles que estão doentes, para que a Tua mão poderosa toque e traga a cura. Oramos pelos que estão aflitos, para que encontrem consolo em Tua presença. Oramos também por aqueles que estão perdidos, para que sejam encontrados e conduzidos de volta ao Teu amoroso abraço. Senhor, que a nossa fé seja como uma rocha, inabalável diante das tempestades. Que possamos construir nossas vidas sobre o firme fundamento de Cristo e não sobre a areia movediça das incertezas deste mundo. Conceda-nos a coragem para testemunhar de Tua grandeza e bondade, mesmo em meio às adversidades. Que sejamos luz nas trevas, sal da terra e embaixadores do Teu reino, proclamando a Tua verdade com ousadia e amor. Pai, que cada decisão que tomamos seja guiado por Tua sabedoria. Não que sejamos governados pelo medo ou pela dúvida, mas pela fé inabalável em Ti. Confiamos que Tu tens o plano de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Ensina-nos a descansar em Tuas promessas, sabendo que Tu és fiel para cumprir cada uma delas. Finalmente, Senhor, rendemos-nos a Ti toda a glória e louvor. Que nossa vida seja um testemunho vivo do Teu amor e poder. Que possamos crescer em graça, em conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o nosso relacionamento contigo se profunde cada dia. Que o Teu nome seja exaltado em tudo o que fazemos e que possamos sempre viver para a Tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Que Deus abençoe e te guie em cada dia de sua vida. Deus te abençoe, a graça e paz, e até a próxima.